Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Juliana Sedlacek Bassani, do curso de nutrição aqui do Unisalesiano de Araçatuba. Sejam muito bem-vindos ao nosso 5º CIT, Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Passarei a palavra à nossa palestrante de hoje, Daniele Capelato Pagan, nutricionista. Dani, agradeço aí imensamente a sua disponibilidade, né, a sua participação para falar conosco aí, né, no nosso congresso, que já é sucesso aqui na nossa instituição, sobre esse tema extremamente, né, relevante aí na nossa área. Então, muito obrigada em nome da nossa coordenadora Ariadne e do Unisalesiano. Muito obrigada aí pela sua participação. Olá, pessoal. Quero eu agradecer, né, com certeza a confiança, né, de estar falando sobre um tema que eu gosto muito e aplico no meu dia a dia. Toda a equipe, né, que confiou em mim para trazer um pouco mais de informações para o pessoal e trazer um pouco da minha vivência prática. A temática de hoje que foi, né, difundida vai ser sobre a influência digital. E eu acho que não tem como hoje em dia a gente pensar em qualquer tipo de atuação profissional desvinculado com a influência digital, porque realmente é o nosso maior meio de propagação do nosso trabalho, de reforçar realmente a nossa autoridade na temática. Então, é o que diariamente nós temos que utilizar como mecanismo de trabalho, além de mudança, né, para as transformações que a gente visa na vida de outras pessoas também. Para que eu possa me apresentar um pouquinho sobre a minha jornada na nutrição, eu já coloco aqui o meu arroba, aqui falando, né, de influência digital, deixo como tarefa para todos me conhecerem nas mídias também, acompanharem a difusão de trabalho que eu faço lá, Dani Capelato, _Nutri. Eu começo colocando que a formação, né, na área da nutrição, mas a gente sabe que a nossa jornada nunca finaliza-se apenas com a nossa formação de base. Então, dentro disso, eu tenho a minha atuação aqui na Clínica Avaliare já há 12 anos, então sou nutricionista e proprietária da minha clínica. Sou mestre em atividade física e saúde, então desde o início da minha jornada eu busquei atuar em conciliação com a parte esportiva, que é a minha maior atuação na área da nutrição. Tenho diversas áreas de especialização que, conforme eu fui tendo, né, as oportunidades na minha atuação profissional, eu falo sempre que o conhecimento ele nunca ocupa espaço, então eu sempre busco ter especializações em tudo que eu busco intervir aqui. Então, sou especialista na área de saúde coletiva, sou especialista na área de nutrição comportamental, que principalmente depois da demanda ali da pandemia, eu senti muito essa necessidade de mudar o meu perfil de atendimento, trabalhando um pouco mais com a mentalidade para conseguir fisgar o pessoal realmente na minha atuação da parte da nutrição. Sou especialista também na área de tecnologia e qualidade em alimentos. Tenho a certificação internacional pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte em nutrição esportiva. Estou com uma especialização em andamento na área de nutrição e esportes para endurance. E sou autora do livro de nutrição esportiva do curso de nutrição aqui de Maringá, do Unicesumar. Eu sou aqui de Maringá, né? Então, para mim é um grande prazer, mesmo de longe, estar ajudando vocês, né, e que conheçam um pouco mais da minha atuação nessa linha também. Então, tem uma jornada já prolongada, não vou falar em anos, porque senão vocês descobrem, né, aqui, ó, né, a idade que a gente tem, mas brincadeiras à parte. Então, realmente, assim, eu já estou há um grande número de anos atuando nessa linha. Gosto muito do que eu faço, e eu falo que a difusão do nosso trabalho realmente hoje vem pela linha do digital. O que é um cuidado que eu trago como um primeiro ponto, né, para essa temática em especial? Nós temos que avaliar métricas de vaidade e engajamento quando a gente fala em mídias sociais, e isso muitas vezes pode dificultar a nossa atuação profissional, porque muitas pessoas pensam só nos likes, mas não pensam na autoridade que vai ser passada, né, referente ao que eles buscam com a rede social. Então, quando a gente fala de mídias, eu falo que a gente tem que ter muito cuidado e principalmente entender qual é o público que a gente visa atingir, qual é a forma de posicionamento que a gente vai ter, e automaticamente isso vai trazer retorno, seja para entretenimento do nosso público ou então para engajamento do nosso trabalho. Eu, quando falo em relação a mídias sociais, o meu objetivo é realmente vender o meu trabalho. Então, eu mostro o meu estilo de vida, eu estou sempre atuando de acordo com o que eu proponho realmente aqui na minha prática profissional, e eu nunca parti para a linha do entretenimento. Não acho que isso é errado, só que existem formas diferentes de posicionamento. Então, quando a gente fala de influência digital, a primeira coisa que eu trago é qual é a posição que você quer ter
diante do seu público, para que a partir daí você defina como que vai ser as estratégias que você busca para postagens e conteúdos que vão ser aplicados também. E o cuidado que eu deixo, até vou falar por experiência minha, essa semana em especial, de algumas postagens que a gente colocou, quando a gente coloca a postagem, seja de lifestyle, de final de semana, alguma questão pessoal, likes lá nas alturas. A gente coloca uma temática de conteúdo que a gente se dedica, grava, coloca, demanda tempo, o engajamento é muito menor. Mas isso não quer dizer que nós não estamos atingindo o público que a gente visa. Muitas vezes o público quente, que visa conhecimento, pode ser que ele não esteja interagindo com essa postagem, mas isso vai mostrar o seu conhecimento e vai trazer um reforço da sua autoridade também. Então, não caiam apenas em métricas de vaidade. Primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente fala de influência digital. Nessa temática, nós temos que entender que existem diversos tipos de influenciadores, no caso, os nano-influenciadores, micro-influenciadores, intermediário, macro-influenciadores e os mega-influenciadores. Muitas pessoas se prendem a número de seguidores e não necessariamente isso é o nosso maior ponto de venda. Tem pessoas que têm muitos seguidores, mas que são frios, que não engajam e não interagem realmente com o seu trabalho, só estão lá por nível de curiosidade ou por alguma estratégia de posicionamento que você coloque que gera interação, né, de, vamos dizer assim, de curiosidade, alguma coisa nesse sentido. E existem pessoas que têm menos seguidores, mas que são mais fiéis ao que você coloca e que possivelmente serão convertidos em clientes. Então, o número hoje não é algo que me preocupa tanto, mas principalmente a interação que eu consigo e a repercussão em agenda, que é o que eu vejo como estratégia realmente nessa parte da influência digital. Então, nós temos, né, que monitorar por métricas, sim, de números, mas principalmente eu falo que o engajamento, ele é mais analisado do que realmente o número de seguidores que a gente tem hoje em dia. Até porque agora já não se faz mais tanto, mas teve uma época que muitas pessoas compravam seguidores, que achavam bonito, né, ter um número grande, mas que não gerava interação nenhuma. Então, realmente, qual é o posicionamento que você quer ter é o ponto estratégico que a gente deve demandar. Quando nós falamos sobre a influência digital, eu sempre falo que a ideia, né, da nossa atuação no meio digital é aumento de visibilidade e realmente a gente consegue ampliar muito a nossa visão do trabalho, que no nosso boca a boca já isso não é possível. Então, desvincular da influência digital acho que é impossível. Não tem como hoje em dia, né, nesse meio que todo mundo está na parte do digital, a gente não se dedicar para isso e tem que cortar o horário de agenda, tem que fazer preparo de conteúdo, tem que realmente se dedicar para isso. Eu não nego que às vezes a gente acaba se afundando na atuação profissional e deixa um pouco de lado, só que a gente vê o quanto isso é necessário, principalmente para quem atua na linha autônoma, como é o meu caso. Então, eu, por ter a clínica, eu dependo da visão que as pessoas têm do meu trabalho para que venham até a minha clínica. Às vezes, uma pessoa que é concursada, uma pessoa que tem uma rotina de trabalho diferente, não precisa se preocupar tanto com isso, mas dependendo da linha de atuação, realmente vem essa importância. Então, o aumento de visibilidade é o primeiro ponto. A construção de autoridade, eu coloco como algo bem cauteloso, porque dependendo da forma como você se posiciona, pode ser que você traga pessoas a seu favor e pode ser que você traga críticas em relação à sua atuação. O que é muito difundido no ambiente digital, nunca ficar em cima do muro, você nunca querer agradar a todos, porque você não vai agradar ninguém. Então, nesse sentido, o que eu busco colocar aqui? A minha posição enquanto atuação de prática clínica é que eu transfiro para a minha rede social. Então, os métodos de trabalho que eu aplico, que eu sou a favor de modismos ou não da nutrição. Então, dentro disso, eu falo que a construção da autoridade, ela deve ser colocada no ambiente digital, mas estando de acordo com o que você faz na sua prática clínica, porque é o que fecha o quadro quando as pessoas realmente acabam gostando da sua atuação e vêm realmente para inclusão na sua prática clínica. Eu vejo como um meio realmente de educação nutricional. E por que eu coloco um meio de educação nutricional? Hoje em dia todo mundo é um pouco médico, todo mundo é um pouco nutricionista, todo mundo é um pouco profissional de educação física e tem muitas pessoas que não têm o conhecimento adequado, difundem muitos conteúdos da nutrição e que muitas vezes, ao invés de ajudar algumas pessoas, acaba prejudicando. Eu falo muito que na nutrição não existe generalização, existe individualização do trabalho. Então, a forma como a gente externa conteúdos, a gente tem que ter bastante cautela para educar o nosso público, mas não generalizar que um modismo alimentar é bom para todo mundo ou não. Então, você, enquanto profissional, tem como papel
trazer prós e contras para quem isso se aplica ou não e simplesmente lançar na mídia o que está na moda, como vai ser bom para todo mundo. Dentro dessa influência do digital, eu vejo também como aquisição de pacientes, né? Que não tem como, a gente usa isso como uma estratégia de marketing realmente, seja para atuação pontual, seja para venda de produtos, né, no formato online. E eu coloco muito como estratégia de publicidade de conteúdo com qualidade e baseado em ciência e não em modismos alimentares. Muitas pessoas acham legal cair na moda porque isso gera engajamento, ai, porque pode dieta flexível, ai, porque pode Coca Zero porque não tem caloria. Eu falo, pera, você é um blogueiro da área da nutrição ou você é um profissional da área da saúde que está ali para orientar o seu paciente de prós e contras do que você defende? Então, dentro disso, eu falo que o nosso papel é educar, é usar a mídia como estratégia de marketing, mas, acima de tudo, produzir conteúdo de qualidade e baseado em ciência. Dentro disso, dá para colocar receitas, dá para trazer esclarecimentos de mitos, dá para trazer conteúdo sempre embasado no código de ética do nutricionista. Quando a gente fala em relação a conteúdos do digital, eu sempre falo para os profissionais, se diferencie dos blogueiros da área. Quem é blogueiro que não tem formação na área, ele não vai colocar conteúdo de qualidade como você pode pôr. Então, assim como ele pode colocar uma receita de Dafite, você, enquanto profissional, pode pôr uma receita também, mas trazendo os diferenciais do seu conhecimento, seja de valor nutricional, seja de benefícios, né, associados àquela proposta, melhores horários para consumo. Então, não se iguale a pessoas que não tenham formação como você. Mostre a sua autoridade na área de acordo com o conteúdo escolhido para você colocar na rede social. Quando eu posto uma receita, eu nunca vou colocar como uma musa fitness, eu vou colocar como uma nutricionista que coloca os benefícios e os melhores horários para utilização. Então, isso é um ponto que eu vejo, dá trabalho, só que é realmente o diferencial do que a gente faz. Hoje em dia, a mídia digital, ela tem muito conteúdo, algumas coisas de qualidade, mas muitas coisas que não são vantajosas, e por isso, a gente saber filtrar e como expor o nosso conhecimento é algo que realmente traz a diferença do nosso trabalho. O que eu vejo como benefícios, né, para a gente, então, nessa atuação do digital? Aumento da visibilidade e alcance. E a gente fala muito do Instagram, mas existem outras ferramentas, né, que estão crescendo também, que vão ter um alcance maior nessa parte educacional. Eu não nego que não é fácil a gente conseguir abrir tanto leque de opções, porque a linguagem que a gente deve atingir, ela é diferente, a forma como a gente vai abordar o público é diferente, mas, né, dependendo da nossa atuação profissional, realmente isso traz retorno. Como eu já falei, a construção de autoridade é algo muito importante e o engajamento e conexão com pacientes. Muitas vezes a gente coloca determinadas situações do nosso dia a dia, uma ideia de uma receitinha no momento prático, alguns momentos que a gente está com dificuldade, que tem mais vontade de sair do foco, e o nosso paciente, ele se vê no nosso papel também. Poxa, ele é nutricionista, ela é nutricionista, mas ela também tem essas dificuldades. Então, eu falo que quanto mais real a gente for na rede social, mais a gente consegue gerar essa conexão. E até para as pessoas que têm empresas assim como eu, o que é uma percepção que eu já tive ao longo desses 12 anos de prática clínica que eu tenho? Pessoas se conectam com pessoas. Então, por muito tempo, a gente bateu muito no Instagram da clínica, só que a gente percebeu que a estrutura do pessoal, ela gera uma conexão maior. Então, a abordagem que nós temos no meu particular é diferente do que a gente coloca no da clínica. Então, se é conteúdo maçante, vai para o da clínica. Se é interação e conexão com pessoas, vai para o meu pessoal. É fácil ter dois? Não. Tem que ter auxílio, tem que ter gerenciamento, tem que realmente ver o público que você quer atingir e qual é a autoridade que você vai trazer, mas realmente para nós é algo que tem dado certo. O Insta da minha clínica é o @avaliare. Já deixo aqui uma outra tarefa. Então, além de seguir o meu pessoal, também é para vocês acompanharem o da clínica. E dentro disso, a gente entra como promoção de serviços. Então, você vai mostrar o seu conhecimento, vai mostrar a sua autoridade enquanto diferencial da área e, consequentemente, com essa conexão que é gerada, você vai trazer pessoas para a sua, né, prática, para a sua atuação. Quando nós falamos em mídia digital, o que eu sempre coloco é: defina o nicho que você quer acompanhar. Nós não conseguimos abordar tudo para todos. Então, dentro disso, qual é o público que você almeja que venha para o seu atendimento e a forma como você vai abordar. Tem áreas da nutrição que são especificamente para a linha da estética. Eu, por muito tempo, né, por uns 2, 3 anos da minha atuação profissional, logo no início da minha jornada, eu acompanhei muito atletas de fisiculturismo.
Hoje eu não quero passar nem perto desse público, porque dá muito trabalho, são estratégias muito minuciosas e não é a proposta de saudabilidade que hoje eu defendo. Então eu falo que de acordo com a nossa rotina profissional, a gente vai nichando o nosso público e a partir daí a linguagem no digital ela também é adaptada. Então tem a linha da estética, tem a linha da performance. Eu hoje atuo muito na prática da nutrição esportiva. Eu sou corredora, sou maratonista, o meu marido ele é triatleta. Eu falo que nós não somos atletas de performance, mas a gente vivencia na prática para testar estratégias, para poder trazer realmente o conhecimento da sensação viva ali na atuação para o nosso cliente final. Eu atendo muitas pessoas que praticam atividade física que visam melhoria de performance, mesmo não sendo atleta. Alto rendimento, eu falo que seria uns 5% mais ou menos do meu público. A maior parte são pessoas que visam saúde, visam melhoria de condições estéticas, mas não extremismos, né, como essa parte do fisiculturismo, e que querem melhoria de performance. Então, entra na linha de saudabilidade, mas voltada ao esporte. A partir do momento que a gente consegue definir o nicho que a gente quer, é onde a gente vai realmente trazer a nossa vivência, a nossa atuação. O que eu defendo muito e é o que eu vivo no meu acompanhamento, e eu falo que realmente as pessoas se conectam comigo por isso. Eu tenho teoria e prática, não tenho só teoria. Então, nesse sentido, eu falo que é muito importante um profissional que decide atuar numa área, ele vivenciar isso daí. Então, estudem muito, tenham muito conhecimento teórico, mas eu falo que muitas coisas na prática a gente tem que adaptar pela individualidade, né, de cada paciente. Então, nesse sentido, tenham a prática associada à teoria, não vivam só de teoria, tá? Eu falo que quem vive de teoria é pesquisador, só. Tá? A gente que realmente lida com pessoas, a gente tem que vivenciar as duas áreas. E o que eu coloco? Se para nós, profissionais, a evolução, né, dos estudos, o conhecimento, ele está tão difundido, imagina a cabecinha do nosso paciente, como que fica nesse ambiente digital, com acesso a tantas informações e que ele não consegue distinguir o que se aplica para ele ou não, o que é vantajoso para ele ou não. Então, eu falo que hoje a visão que nós temos de mundo é excesso de peso e obesidade. A maioria das pessoas visa um emagrecimento rápido. As pessoas buscam compensações de estresse, de baixa qualidade de sono, tudo na nossa área, que principalmente a alimentação vem como uma válvula de prazer. E como que a gente vai transformar vidas? Como que nós vamos impactar os nossos pacientes através do digital? Tendo empatia, tendo compaixão, mas principalmente gerando essa conexão. Essa semana, em especial, nós colocamos algumas postagens de vivências pessoais que a gente teve, de períodos de perdas, e eu coloquei um pouco do que a gente vivenciou nesses últimos 10 anos, entre altos e baixos, seja profissional, seja alteração de dedicação realmente para a área, de fidelidade à nutrição ou não, momentos que a gente também queria compensar porque estava mais ansioso, estava mais agitado. E quando eu coloquei essas postagens, eu vi que muitas pessoas mandaram: nossa, que legal vocês explorarem um pouco disso, mostrando pontos de fraqueza, que muitas vezes quando a gente olha profissionais que são perfeitos na rede social, a gente se afasta porque a gente percebe que é frustração para a pessoa, porque ela não consegue viver aquela vida perfeita, viver aquela rotina perfeita, e nós todos temos momentos de fraqueza também. Então, quando a gente expõe isso nas mídias, eu vejo que as pessoas se sentem normais como a gente. Então, não é só com ele que nem sempre ele vai estar engajado na dieta, não é só com ele que nem sempre consegue seguir o que nós nos propusemos. Então, dentro disso, eu trago isso para vocês. Mostrem a vida real nas mídias sociais. Assim como vocês vão ter momentos de cuidado perfeito, de estratégias, mudanças físicas, de engajamento, de performance, em alguns momentos de fraqueza, vocês trazerem isso para o público de vocês, como você está lidando com isso, como você vai manejar da melhor forma nessa vivência que você está tendo, você ajuda outras pessoas que estão no mesmo momento de dificuldade. Então, eu trago muito isso, não seja perfeito em redes sociais, porque muitas vezes a gente vê vidas editadas. Então, no Instagram é tudo lindo, é tudo família perfeita, todo mundo consegue acordar de madrugada, treinar, fazer dieta, tendo criança pequena ou não, o sono de todo mundo é perfeito, e dentro disso a gente vê que a gente acaba criando certos bloqueios. Muitas vezes quando eu falo, poxa, hoje minha noite foi péssima, minha pequena acordou a noite inteira,
não conseguir acordar para treinar, como é o meu objetivo. Algumas pessoas, ai, Dani, que bom que não é só comigo, que você também tem esses momentos. Então, esse tipo de vida real, eu falo que é muito importante. O que eu sempre coloco, isso não me baqueia. Se um dia eu não conseguir fazer o que eu gostaria, eu vou me organizar da melhor forma possível para que eu consiga resgatar, e não vou me acomodar nesse sentido e passar a mão do meu paciente, né, que ele pode ter esse momento de fraqueza também. Então, ao mesmo tempo que essa vida real ela é muito importante, a gente tem que trazer estratégias de manejo e motivação para que, assim como a gente se automotiva para continuar, a gente traz isso para o nosso público também. Então, dentro disso, eu trago muito, né, esse ponto de viver o que você vende, ter empatia e gerar conexão através das mídias, trazer estratégias que tragam a autoridade do que você está falando e se diferenciar do público que não é formado na área, porque muitas vezes a gente se perde nesse sentido, mas principalmente não esquecer do modo humano de atuação, que eu acho que isso realmente faz parte da nossa atuação. Aqui foi, né, o livro de nutrição esportiva, que vem também na vivência da nutrição, né, associada à teoria e prática. Assim como a gente vai para essa linha de atuação em provas, de testes, de estratégias conosco, a gente tem toda a base teórica, científica, para poder gerar aplicação. E eu sempre falo que muitas coisas na parte científica dá super certo, na prática a gente tem que adaptar. Então, essa associação realmente ela faz toda a diferença. E o que eu acho muito importante é todo mundo que visa atuar na área trabalhar com métricas, principalmente para cuidados, detecção de falhas na atuação profissional. Por um período se difundiu muito, o que é melhor, bioimpedância ou dobra cutânea? Não é para fazer avaliação, é para se olhar no espelho, que o espelho é a melhor forma de análise de resultados. Gente, um profissional de saúde falar isso, pelo amor de Deus. É a mesma coisa que você olhar uma barriga de uma grávida crescendo e falar, não precisa fazer ultrassom porque tua barriga está crescendo, então é sinal que teu bebê está bem. Não, hoje em dia eu falo que a nutrição evoluiu muito, a industrialização dos alimentos progrediu muito e a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento. Então, tanto para saber selecionar bons produtos da linha da indústria e não só falar que é para comer comida, mas não partir para o industrializado, porque não é todo mundo que vai poder ter essa prática, preparo, tempo, disponibilidade. Então, você, enquanto profissional, entender de processamento, saber orientar quais são as melhores escolhas, esse é o teu papel, para você facilitar a vida do seu paciente, não você só difundir que não é para ele fazer e usar métodos que ele vai precisar na atuação prática. Assim como na nossa atuação, eu falo que nós temos como objetivo ter cada vez mais avaliações de precisão, trazer quantificação de resultados para trazer resultados cada vez mais assertivos. Aqui na nossa atuação, nós somos a primeira clínica especializada em análise de composição corporal do Paraná. Então, eu não falo que todo mundo tem que ter métodos de avaliação tão precisos como a gente tem aqui, porque para a parte da nutrição, eu falo que não é viável o investimento que a gente tem para isso. Mas você precisa ter formas de monitorar o resultado que você tem para que você traga isso como benefício para o seu paciente também. Então, aqui a gente trabalha com método de bioimpedância, método de ultrassonografia, nós trabalhamos com calorimetria indireta. Então, enquanto uma clínica de avaliação, a gente tem uma difusão e trazemos a autoridade na nossa área nesse sentido, e claro que me ajuda para a atuação da nutrição também. Mas dentro do que cada um se propõe na atuação, eu falo, tenha autoridade, mas sabendo o que você está falando e não só caindo, né, no que a mídia traz como vantajoso ou não. Aqui na Avaliare, nós trabalhamos com 3 áreas de atuação: a avaliação, a nutrição e a parte do treinamento. São áreas que elas podem ser todas agregadas ou no formato isolado. E dentro disso, qual que é o nosso desafio? Conseguir trazer nas mídias todas as nossas áreas de atuação. Inclusive, agora a gente está com uma fase de transição, a gente vai iniciar com uma empresa nos ajudando nessa parte das mídias, porque chegou assim no nosso limite. Realmente a gente tem que pensar em tudo, a gente tem que planejar tudo, está se tornando inviável. Então, nessa parte da difusão das mídias, o que eu sempre coloco, todo mundo que começa vai fazer tudo. Então, você vai ser secretária, você vai ser recepcionista, você vai ser nutricionista, você vai captar os seus vídeos, você vai editar os seus vídeos e você vai fazer toda a sua atuação mostrando o seu trabalho na mídia também. Mas dentro disso, eu falo, conforme você vai precisando agregar pessoas para te auxiliar, não perca a essência do que você está fazendo. Então, veja novas formas de mostrar autoridade, trazer o seu conteúdo, mas não perca o que realmente você vive no seu dia a dia e a visão que você quer passar do seu trabalho. Quando a gente fez esse branding, né, dessa empresa que vai nos ajudar, porque realmente a gente está num limite de agenda
que para a gente pensar em tudo, a gente tem que demandar tempo de não atender para poder fazer isso, automaticamente a gente trouxe o que a gente visa, qual é o público de nicho que a gente tem, a forma de exposição, pessoas que eu vejo que eu gosto da estratégia de apresentação dos trabalhos e outras pessoas que eu vejo que não é a linha que eu quero trazer. Então eu falo, dentro disso, defina qual é a persona que você quer ter, qual é a forma de abordagem que você quer trazer para que você traga de uma forma autêntica os seus conteúdos, a sua vivência e automaticamente o reforço de autoridade que você quer. E dentro disso, então, traga todas as áreas que você tem, para atuação. Aqui vem o reforço, da nossa área, enquanto primeira clínica especializada em análise de composição corporal. E o que é um grande diferencial do meu trabalho, que vem nessa linha da influência digital, e que eu falo que nós realmente saímos à frente do mercado, e que, graças a Deus, no período da pandemia, nós não fomos impactados na nossa atuação por causa desse método que a gente já vinha trabalhando. Desde 2015, nós atuamos com um aplicativo próprio, que é o primeiro do Brasil, que une as 3 áreas, nutrição, avaliação e treino. Então, eu falo que um casal de Maringá, há 10 anos atrás, que decidiu empreender e criar um próprio aplicativo numa época que não era tão comum como é hoje, eu falo, olha, nós tivemos um peito bem grande para tomar essa decisão. E o que é muito bacana, hoje em dia isso é algo muito comum. Então, nós desenvolvemos o nosso próprio aplicativo, nós entramos nessa linha do digital de uma forma muito antecipada, e por isso, quando nós tivemos essa transição da pandemia, que foi tudo para o online, toda a nossa metodologia de trabalho já era online. Então, para nós, não afetou. Os cardápios já eram todo em formato online, os atendimentos a gente tinha a possibilidade de realizar nos formatos online, então isso para nós não foi algo que prejudicou a formatação do trabalho. Então, nesse sentido, foi algo que nos ajudou muito. Eu coloco isso para todo mundo, que realmente essas estratégias de aplicativos facilitam muito a nossa atuação. O tempo que eu levava num primeiro momento de consulta, elaboração de cardápio, entrega para o paciente, o contato quando eu precisava de atualizações, era, sei lá, umas 5 vezes o tempo que eu levo hoje para fazer isso. Então, assim, eu pude aumentar a oportunidade de agendamentos, eu consegui entregar na hora um cardápio, coisa que antes eu não tinha essa possibilidade. Então, realmente, eu coloco como dica para todo mundo. Hoje em dia, não tem como um profissional ficar fora dessa linha do digital para atuação e para elaboração de programas de a nutrição, de treinamentos, o que for, porque realmente todo mundo quer algo prático, quer algum contato mais acessível via celular. Então eu falo, aquele papelzinho de cardápio que o povo enfia na gaveta e não pega nunca mais, não é a nossa era. Então a gente tem que realmente caminhar conforme isso. Eu não nego que hoje, eu falo que nós tivemos um investimento muito grande para fazer esse desenvolvimento, todas as atualizações. Foi um grande diferencial num primeiro momento, mas hoje eu falo para os profissionais que estão iniciando. Tem muitos aplicativos que a gente compra a licença que são muito menos custosos do que o que a gente fez, mas naquela época não tinha. Então, nós fomos pioneiros nisso. Isso acabou sendo muito importante para a valorização do nosso trabalho, mas hoje, para as pessoas que vão iniciar o empreendimento, eu não sugiro que faça, porque realmente o dispêndio financeiro vai ser muito alto. Então, nesse sentido, para nós foi muito bom pelo tempo que a gente fez antes dessa demanda que está tendo, mas hoje eu falo, tem aplicativos maravilhosos que com a estruturação de licença vocês têm um investimento muito menor. Então, essa parte do digital não tem como fugir, mas vejam realmente dentro da demanda de vocês o que realmente é válido em relação à aplicação. E quando nós falamos na parte do digital, todo mundo pensa muito em Instagram, like, número de seguidores e engajamento. Mas, na verdade, nós temos outras plataformas que a gente consegue colocar conteúdos mais completos, demonstrar autoridade com vídeos mais complexos e automaticamente eu falo que tudo isso dá trabalho, mas é fundamental. Então, nós temos um engajamento muito grande ali no YouTube. Deixo outra tarefinha aqui, ó, Daniele Capelato, nutricionista. Nós já temos mais de 17 mil seguidores, tem muito conteúdo legal. Inclusive, eu deixo como dica para os estudantes e para profissionais, vejam a forma de abordagem do vídeo, veja o que você gosta para você reproduzir nas suas mídias, mude o que você não concorda e faça de uma forma diferenciada e use como ideias realmente o que outros profissionais estão fazendo para te ajudar, para te motivar, porque às vezes, no primeiro momento, nessa inclusão no digital, a gente não tem muito conteúdo para falar. E conforme você vai produzindo conteúdo, vai abrindo novos leques, oportunidades, vai surgindo ideias de consultas. E eu falo que, assim, para nós hoje é tão
é fácil, né, ter conteúdos, até às vezes a gente tem muito conteúdo, a dificuldade de organizar em como trazer isso, e outras pessoas falam, mas eu não sei o que postar, o que eu coloco para gerar esse engajamento. Comece olhando o que outros profissionais que estão há mais tempo nessa linha trazem, e automaticamente você vai direcionando para a sua atuação, para o seu método de exposição, a forma como você quer abordar. Então, não fique somente em uma mídia, eu falo que isso é um ponto bem chave, abra o leque na atuação, porque hoje o digital vai além, inclusive, não sei, né, se vocês têm conhecimento disso, mas o YouTube é o nosso a nossa maior forma de busca realmente de conteúdos, não é o Instagram. O Instagram eu falo que é interação, mas realmente para o pessoal conhecer o seu conteúdo, eles vão ver vídeos mais completos, que é o que a gente tem no YouTube, não é realmente no Instagram. Instagram são segundos, você não consegue passar a tua autoridade por lá. Então, eu coloco muito isso, e até o que eu trago também. Na minha atuação profissional, os vídeos e conteúdos que eu tenho mais completos, que vêm do meu YouTube, eu economizo tempo de consulta. Então, a nossa ideia nos atendimentos, desse conteúdo e essa bagagem que eu tenho, é tudo que eu quero trazer para o meu paciente, mas eu não quero gastar tempo na consulta, eu vou mandando como conteúdos complementares para a pessoa ter a tarefinha e já automaticamente relembrar do que a gente conversou na consulta, otimizar na atuação. Uma dica que eu deixo, né, nessa linha do digital, eu falo que a agilidade é muito importante. Eu tenho um número de WhatsApp que ele é específico para clientes em acompanhamento, não é o nosso contato direto da clínica, é só para clientes em acompanhamento que falam direto comigo. Dá trabalho, demanda tempo, mas eu economizo tempo de atendimento e eu não trabalho com retorno em consultas, justamente porque a pessoa fala comigo por esse contato durante o momento que não está vindo para os atendimentos. Eu deixo esse número de WhatsApp aberto no computador, e durante as consultas, quando são temáticas que eu quero que a pessoa tenha algum conteúdo mais complementar, eu pego os vídeos do meu YouTube e já vou mandando. Então, a pessoa sai do atendimento com o tempo que foi dedicado comigo, com alguns complementos de conteúdos que vão reforçar tudo que foi trazido na nossa consulta, e como um lembrete do que foi conversado, aprofundado ali também. Então, essa é uma dica muito legal que eu deixo. Tenha conteúdos já preparados, que é a abordagem que você trabalha com grande parte das pessoas, e vá vinculando isso à sua formatação de atendimento, para você demandar menos tempo de consulta e trazer conteúdo de qualidade para os seus clientes também. Então, o YouTube também é uma plataforma que a gente usa bastante. O site, eu não nego que não é todo mundo que tem hoje em dia. Como nós temos diversas áreas de atuação, a gente tem também as nossas propostas de venda de cursos, então nós temos o nosso site. Eu falo que, assim, são muitas mídias para a gente alimentar, mas hoje em dia também a busca pelo Google para achar, né, nutricionistas, para ter o padrão de você estar sempre à frente, querendo ou não, o site ele tem uma influência grande. Já fica aqui para vocês conhecerem também o nosso site, avaliare.com. Então, é uma opção muito legal e tem todas as nossas áreas de atuação. Não nego que ele é um dos que está menos atualizado. As outras mídias estão mais em andamento, mas a nossa proposta agora é ir evoluindo aqui também. E nesse caso do digital, o que eu trago? A ideia de todo mundo é usar as mídias para trazer autoridade, ter a repercussão do trabalho e todo mundo poder trabalhar menos e ganhar mais. Quem não quer fazer isso? Dentro disso, eu comecei já agora, nesses últimos anos, trabalhar com a venda de produtos na linha do online. Eu não nego que não é fácil, tá? Por mais que a gente tenha, né, um tempo já de atuação, tenha uma bagagem muito grande, muitas pessoas conhecem o nosso trabalho, eu falo que a venda do digital, ela ainda é eu falo assim, é um ponto de demanda e dedicação que nós ainda não colocamos a nossa força total ali, mas que é uma das propostas para esses próximos anos, para que a gente possa reduzir a nossa atuação na prática clínica. Eu tenho 4 infoprodutos, que são Masterclass de Endurance, Masterclass de Lipedema, a Imersão Nutrição na Prática, que é um curso que eu tenho na parte prática realmente aqui na nossa clínica mesmo, para estudantes e profissionais, e que a gente tem a versão online dele, que foi um dos cursos que a gente fez no formato captado. E eu tenho a mentoria Reset, que é uma proposta é um programa de emagrecimento de 5 semanas que eu desenvolvi um passo a passo também. Então, dentro do digital, a gente tem que trabalhar com muitas frentes e ter a dedicação em cima disso. Hoje, nós estamos com essa dedicação da produção de cursos, mas ainda começando a engatilhar. A gente, quando começa na atuação, acha que a gente vai soltar um produto online e todo mundo vai comprar. Qual é o seu diferencial? Por que eu vou comprar o teu e não tantos outros que tem à disposição?
tem muitas vezes profissionais que têm muito mais engajamento que você, que são referência na área há muito mais tempo e colocam produtos muito mais baratos do que você eventualmente iria colocar, porque eles ganham em volume, eles não ganham, né, em relação à proposta do curso. Então, dentro disso, eu falo, a linha do online, ela vem na proposta da influência digital, porque você só vende um produto online se você tiver influência digital, mas é um grande desafio. Então, dentro disso, eu falo, é uma proposta que nós estamos encaminhando. Para quem se interessar, façam a compra dos cursos e já me ajudem aí também, ó, nesse engajamento, nessa nossa proposta. São conteúdos realmente muito bacanas. Eu falo que a dedicação que a gente teve para todas as produções deles foram muito bacanas. E o que realmente você se identificar, fica como sugestão aqui para vocês, um complemento de conteúdos também. Dentro disso, o que eu falo? Quando nós colocamos na mídia desafios nossos, trazer a nossa proposta de autoridade, ver o público que a gente quer engajar, trazer o nosso diferencial enquanto profissional e não enquanto influenciador, né, aleatório, que não é da área. E eu sempre coloco para os estudantes e profissionais que estão na nossa área. Para você falar sobre uma temática, você tem que vivenciar. Eu quero trazer uma reflexão para vocês que estão aqui comigo. Quais são as dietas que você já conhece, mas principalmente quais são as dietas que você já testou com você? Que você já sentiu o efeito, o benefício, a dificuldade de aplicação. Nesse ponto, eu pego muitos estudantes e profissionais que querem prescrever cardápios que nunca testaram. Então, automaticamente, como que você sabe a sensação de bem-estar ou de cansaço ou de fome que o seu paciente vai ter? Você já testou uma dieta cetogênica? Você sabe na teoria para quem se aplica, mas você já viu como que é na prática a sensação dela? Você já fez um jejum? Tá se falando muito sobre o jejum, mas ele se aplica realmente para todo mundo? Você já testou fazer o jejum para ver como que é ficar, sei lá, X horas, 14, 16, para alguns casos, 24 horas em jejum? Como foi para você? Então, automaticamente, se vocês, enquanto profissionais, não testam, não realizam a proposta que vocês querem vender, vocês vão ter bagagem realmente para trazer isso para o seu cliente, tá? Além disso, quais são os exercícios que você conhece ou que você já realizou para vincular com o perfil de nutrição que você está vendendo? Será que uma pessoa que corre vai conseguir seguir o teu cardápio? Será que uma pessoa que faz um treino mais leve precisa comer tudo isso que você está propondo? Será que uma pessoa que treina musculação, qual que é a diferença dela fazer um treino em jejum ou ela treinar alimentada? Você já testou isso na prática para você trazer? Essas reflexões da gente entender um pouquinho sobre tipos de alimentação, mas a sensação na prática, tipos de treinamento, a sensação na prática, quantas horas de sono você dorme? E quantas horas de sono o seu paciente que veio para atendimento, que tem criança pequena que está dormindo super mal, dorme? Será que a protocolo alimentar que você está propondo para ele é viável pela qualidade de sono que ele tem nesse momento? Às vezes a gente difunde certas coisas que não são aplicáveis pela fase da vida que cada um está. Eu falo que agora que eu tenho vivenciado essa fase de maternidade, eu tenho repensado muito em como intervir com pessoas que estão nessa mesma fase. Eu sei o que é uma noite sem dormir, eu sei o que é uma fase de lactação e a fome voraz que a gente tem, eu sei o que é uma demanda de cansaço, numa rotina que você tem um trabalho o dia inteiro e você chega em casa à noite, você ainda tem que ter energia para brincar com o seu filho. Então, dentro disso, eu falo, entenda a queixa, tenha empatia e pense no protocolo individualizado que você vai trazer, porque você pode ter certeza que a parte do digital não traz individualização, ela traz generalização de protocolos. Eles trazem o que é bom para todo mundo, mas eles não trazem o que é bom para o seu paciente. Você já parou para pensar como que está o nível de estresse do seu paciente? Esses pontos que eu estou trazendo como reflexão, eles fazem parte da minha anamnese e eu deixo como dica para vocês isso também. Você precisa ter conhecimento além de caloria para você poder prescrever um cardápio assertivo. E isso aqui também faz parte de conteúdos para você trazer nas mídias e gerar o engajamento e trazer a conexão com pessoas que estão vivenciando fases diferentes do ideal e que têm dificuldades além de outras pessoas. Então, nesse sentido, você está numa fase que você está mais estressado, você está numa fase que você está bem. Hoje eu atendi uma paciente que ela está com dermatite atópica por estresse. E ela falou, Dani, esse mês eu não segui o cardápio, eu acabei treinando por válvula de escape, eu pulei refeições, eu dormi super mal, eu tive coceira de tomar antibiótico por causa da minha dermatite, porque eu tô num período de pico de estresse na minha atuação profissional. Como que você vai colocar uma low carb para essa pessoa? Como que você vai prescrever um jejum para uma pessoa que está com um pico de cortisol lá nas alturas? Então, dentro disso, eu falo que a nutrição ela vai muito além
do conhecimento global. Você já perguntou como que está a evacuação do seu paciente para você ver a prescrição nutricional assertiva que você vai trazer? Você já entendeu se ele está tendo diarreia porque o emocional dele está baqueado nesse momento ou se ele está com ressecamento por uma restrição alimentar que você nem perguntou se ele tinha algum tipo de alergia ou intolerância? Esses são pontos que eu trago que a mídia coloca muito que muitas áreas vão ser substituídas pela inteligência artificial e pelo digital. E eu afirmo a vocês, não tenham medo, porque a nossa atuação enquanto profissionais da área da saúde que trabalhamos com individualização, nós não vamos ser substituídos por chat GPT, nós não vamos ser substituídos por programas de contagem de caloria, desde que você faça diferente o seu trabalho. E eu coloco muito que não existe uma fórmula generalizada, existe o segredo, né, para nossa atuação e para a conexão que a gente visa, para você demonstrar autoridade na área, é você individualizar os seus protocolos. Então, dentro disso, a era do digital ela é muito fantástica, ela difunde muito o nosso trabalho, mas a personalização é o que traz o diferencial do que você tem para outras pessoas que não são da área. Então, o que eu deixo realmente, né, como mensagem para vocês é: a era do digital é fantástica, nós temos muito a ganhar com isso, mas nós temos que aprender a ter filtro, a saber lidar com o que está sendo exposto nas mídias e não cair naquela manada, né, que todo mundo faz a mesma coisa porque é o que está trazendo engajamento, like, é o que está dando certo. Façam diferente, sejam o diferencial do trabalho que vocês oferecem, porque com certeza é isso que vai trazer mais do que tudo o engajamento e a conexão que vocês precisam para mostrar o trabalho de vocês, tá? Vou deixar aqui um ponto, né, para perguntinhas. Eu sei que o meu tempinho já está quase ali. Então, Ju, fico à disposição. Eu espero realmente que com esse bate-papo bem curtinho que a gente teve aqui, eu traga uma visão, né, do digital, que muitas pessoas pensam que o digital é só coisa boa. Não, o digital, eu falo, é um grande desafio que nós profissionais temos de entender como nos posicionar, o que usar a nosso favor, mas também mostrar o que a gente tem de diferente do que outras pessoas que não são da área têm. Dani, excelente palestra, muito interessante. Muito obrigada mais uma vez, né, pela sua disponibilidade aí. Eu agradeço, com certeza. Passar um pouquinho do seu conhecimento aí, né, com um assunto tão relevante, tão importante atualmente, né. E aí, só para a gente, né, finalizar, uma perguntinha rápida aí. Você já falou bastante coisa, né? Mas só para a gente encerrar, quais seriam algumas dicas assim que você daria para aquele profissional que está iniciando, né, nessa área, para que tenha uma desenvoltura aí durante todo esse processo? O que você diria aí para os nossos alunos aí? Olha, a primeira coisa que eu sempre falo é: não tem como você mostrar o seu trabalho sendo uma parte do digital, então não fuja dele. Eu, por muito tempo, eu relutei, eu não queria aparecer, eu não queria estar nas mídias, eu não queria aparecer falando, porque realmente, assim, não gosto, não quero me dedicar para isso, é uma demanda de tempo, mas hoje em dia a gente não consegue fugir disso. Então, aceite que é necessário, seja o mais autêntico possível. Então, assim, crie uma estratégia de atuação, de trazer o seu método de trabalho, mas seja autêntico no que você faz, não crie uma persona que você não viva ela, né, fora das telas. Tenha empatia e gere conexão com as pessoas que estão ali junto com você e realmente faça diferente. Traga conteúdos relevantes e eduque o seu público. Não caia na mídia e nem nos modismos que são vendidos, porque o nosso papel enquanto profissionais de saúde e não enquanto influenciadores é fazer a diferença na vida das pessoas. Eu sempre falo que o meu papel nas mídias sociais é transformar vidas através da nutrição, seja na atuação de quem está aqui na prática clínica comigo ou em quem me acompanha por meios digitais e que não, né, teve o contato direto comigo, mas que vivencia toda a minha atuação ali também. Então, eu falo que acho que esse engajamento é necessário, mas com muita cautela e tendo o filtro e empatia, eu acho que esse é o ponto principal. Ótimo. E a ética, né? A gente não pode postar. A ética faz parte de tudo. Inclusive, deixo o alerta que a gente não pode postar antes e depois, tá, meu povo? Muitas pessoas trazem a evolução do trabalho dentro disso. O que a gente pode é repostar quando alguém que teve essa iniciativa colocou a difusão do nosso trabalho, porque realmente muitas pessoas ganham engajamento com isso, mas isso não é ético do nosso trabalho. Ótimo, excelente. Mais uma vez, muito obrigada. Em nome aí, né, do Unisalesiano, curso de nutrição, a gente agradece muito a sua participação e
esperamos aí poder contar com você novamente aí, né? Nos Com certeza, fico à disposição. Congressos e nos nossos eventos. É um grande prazer. Só um fechamento que eu deixo também para todos os estudantes, né? Eu coloco, sábio não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que sabe que nada sabe. Então, busquem conhecimento, sempre estejam ativos em relação à estratégia de aprendizado, aperfeiçoamento, porque muitas vezes a gente sai da faculdade e fala, nossa, já estou bombando, posso fazer o meu master que eu sei tudo. Não, não sabe. Ali é só o início da sua jornada. Então, realmente, deem continuidade na área. Nossa área é uma área muito enriquecedora, tem muita evolução dentro disso. Então, realmente, busquem continuar sempre crescendo, porque esse é o nosso papel enquanto profissionais, trazer atualização, trazer conteúdo de qualidade e fazer a diferença na vida dos nossos pacientes. Isso aí. Muito obrigada e até Eu que agradeço. Ó, vou até aproveitar e fazer, Ju, o que eu sempre faço nas minhas mídias sociais. Eu me deixo à disposição para o pessoal que vai acompanhar. Querem mandar por direct perguntas, querem mandar qualquer dúvida que queiram, né, discutir sobre a forma como a gente trouxe a abordagem. Eu fico com certeza à disposição. Só se identifique, né, que foi alguém que participou da nossa palestra e eu fico à disposição para ajudar vocês da melhor forma possível. Ótimo. Obrigada. Tá bom? Até a próxima. Até mais, eu que agradeço.